9h58, bom dia, menos uma hora nos Açores. Morreu Diogo Jota, o futebolista da Seleção Nacional e do Liverpool. O avançado de 28 anos viajava de automóvel com o irmão André Silva, que também perdeu a vida neste acidente de automóvel na província de Zamora. Por esta altura já decorre o julgamento de José Sócrates e mais 20 arguidos no âmbito da Operação Marquesa. À entrada do tribunal, o antigo primeiro-ministro diz que e reafirma que é vítima de uma cabala. Morreu Diogo Jota, o futebolista da Seleção Nacional e do Liverpool. O avançado de 28 anos viajava de automóvel esta madrugada com o irmão André Silva, jogador do Penafiel, que também perdeu a vida. Os dois, como disse, seguiam de automóvel, tiveram um acidente na estrada A52 no município espanhol de Sernadilha, na província de Zamora. A informação foi avançada há cerca de uma hora pelo jornal espanhol A Marca. A Guardia Civil espanhola confirmou já à BBC que os dois jogadores seguiam num Lamborghini quando um dos pneus rebentou numa ultrapassagem, incendiando-se em seguida. O jogador tinha, como disse, 28 anos, tinha casado recentemente e tinha 3 filhos. Tiago Santos. E em quase 50 jogos com a camisola da Seleção Nacional, Diogo Jota provou que é possível chegar à equipa portuguesa, à seleção principal, depois de cumprir a formação num clube diferente dos habituais grandes do futebol português. O trajeto de Diogo Jota foi um pouco diferente do habitual. O número de golos que ele marcava na formação do Gondomar ajudou a justificar uma curta mudança para o Paços de Ferreira, o clube onde brilhou na estreia como atleta profissional, uma equipa que era na altura orientada por Paulo Fonseca e que jogava muito ao ritmo de Diogo Jota, um dos avançados. Os golos do avançado, que apesar da baixa estatura tinha tendência para aparecer derrombante na área, marcar de pé esquerdo, pé direito e também de cabeça, ajudaram também a justificar a saída para o Futebol Clube do Porto. Na altura, a equipa era treinada por Nuno Espírito Santo e aí Diogo Jota continuou a acelerar na carreira como um avançado que se destacava. Ele viajou depois para a Espanha para assinar pelo Atlético de Madrid, mas acabou emprestado ao Wolverhampton, onde se destacou no futebol inglês. Conseguiu em Inglaterra várias temporadas acima dos 10 golos e uma transferência para o Liverpool na cidade dos Beatles às ordens de Jürgen Klopp. Diogo Jota tornou-se uma peça-chave da equipa do Liverpool, fosse como titular ou como uma primeira opção a saltar do banco sempre que era necessário chegar à baliza adversária. Por essa altura ele também já vestia o vermelho da Seleção Nacional, conquistou 2 Ligas das Nações, a última no mês passado na Alemanha. A TSF acaba de falar com Fernando Santos, o antigo selecionador lamenta a morte de Diogo Jota, diz que está chocado com esta notícia inesperada. Fernando Santos lembra a relação que o jogador tinha com toda a equipa. Tinha uma relação muito forte com os colegas todos, tinha uma relação de amizade forte, foram construídos nestes 5, 6 anos, ele começou em 2020, fim de 2019, que se passou a integrar normalmente sempre as convocatórias da seleção, infelizmente do Campeonato do Mundo 22 não esteve por lesão, mas esteve connosco, foi lá ter connosco, esteve por colegas, porque ele tinha isso, ele adorava a seleção e tinha uma relação muito forte com os colegas e com todos aqueles que trabalhámos com ele, e portanto é um momento duro para todos, mas principalmente para a família dele.
As palavras de Fernando Santos, chocado com esta notícia que dá conta da morte de Diogo Jota e do irmão André Silva. A Federação Portuguesa de Futebol afirma estar também devastada com a morte dos dois jogadores. Nas redes sociais, Pedro Proença escreve que se perderam 2 campeões, sublinha que Diogo Jota era uma extraordinária pessoa com uma alegria contagiante e uma referência na própria comunidade. A Federação Portuguesa de Futebol solicitou já à UEFA 1 minuto de silêncio esta quinta-feira, antes da partida da seleção portuguesa, da partida da seleção Portugal com Espanha no Europeu Feminino, um jogo que está marcado para as 8 da noite em Berna, na Suíça. O primeiro-ministro também já lamentou a trágica e inesperada morte dos jogadores. Na rede social X, Luís Montenegro escreve que Diogo Jota foi um atleta que muito honrou o nome de Portugal. Sublinha que é um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional. Também a Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, manifestou um profundo pesar pelo falecimento de Diogo Jota e do irmão André Silva. O presidente da Liga Portuguesa de Futebol, Reinaldo Teixeira, escreve numa nota enviada à TSF que este é um dia de luto para o desporto nacional. Reinaldo Teixeira afirma que Portugal perdeu 2 jogadores que, além da qualidade em campo, sempre se distinguiram pelo caráter e pelo exemplo. O presidente da Liga Portuguesa de Futebol apresenta também condolências à família, clubes e amigos. A Liga diz que está a adiar o sorteio dos calendários que está marcado para amanhã, sexta-feira. São reações à morte de André Silva e Diogo Jota esta madrugada em Espanha. Renascença, emissora católica portuguesa. Muito bom dia, são 10h09 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. Muito bom dia, boa quinta-feira. Bom dia, Sérgio Costa. Bom dia. Olá, O que é Sérgio. que há a destacar a esta hora? Morreu Diogo Jota, internacional português, foi vítima de acidente de aviação. Morreu Diogo Jota, o internacional português, morreu esta madrugada num acidente de aviação numa autoestrada na zona de Sanabria, Amoras, em Espanha. Um acidente no qual morreu também o irmão de Diogo Jota, André Silva, também jogador de futebol. Tinha 25 anos, Jota tinha 28 anos, jogava atualmente no Liverpool, estaria de férias, casou há 10 dias, deixa 3 filhos. O irmão, como dizia, era jogador do Penafiel, tinha 25 anos de idade, ao que a Renascença apurou. Diogo Jota dirigia-se para a costa norte espanhola, onde iria apanhar um ferryboat em direção à Inglaterra para integrar os trabalhos do Liverpool, que tem início esta semana, trabalhos para a nova temporada. De acordo com a Guarda Civil Espanhola, as causas do acidente estão a ser investigadas, mas os primeiros dados revelam que a viatura despistou-se quando seguia na autoestrada 52 em direção já à localidade espanhola de Benavente. Fontes da agência F admitem também que pode ter rebentado um pneu durante uma ultrapassagem, razão pela qual saiu da estrada e se incendiou. Uma indicação avançada também pela Guarda Civil Espanhola. Há, entretanto, já reações. Numa primeira reação, o antigo selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, e que lançou Diogo Jota na seleção A de Portugal, confessa-se chocado com a notícia. Subo agora através da vossa chamada e não sei, nem sei o que dizer, né? Sinceramente, era um miúdo espetacular, era um homem excepcional, como jogador, isso não é tão importante, mas claro, foi sempre muito importante, desde que chegou à seleção nacional e onde passou, foi alguém que chegou acima com muito trabalho, com muita entrega, com muita vontade, com muita determinação. Isto é chocante, eu só quero agora rezar por ele e pronto, rezar para a família também, porque devem estar de restos completamente. Se nós ficamos tão chocados, a família deve estar completamente de restos.
O choque na voz de Fernando Santos, antigo selecionador nacional de futebol, que lançou Diogo Jota a 14 de novembro de 2019 numa partida frente à Lituânia. Fernando Santos lançou Diogo Jota na seleção portuguesa de futebol. Diogo Jota, que foi jogador do Passos Ferreira, do Atlético de Madrid, do Futebol Clube do Porto, do Wolverhampton, era atualmente uma das principais figuras do Liverpool, um dos principais clubes da Premier League em Inglaterra. Há mais reações à morte de Diogo Jota. No plano institucional, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol exprime profunda consternação. Numa publicação na rede social Facebook, Pedro Proença escreve que a Federação e o futebol português estão completamente devastados. Proença recorda um fantástico jogador, uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários. Alguém, diz Pedro Proença, com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA um minuto de silêncio esta quinta-feira, antes da partida da seleção portuguesa com Espanha no Europeu de Futebol Feminino. Também o Futebol Clube do Porto, clube, como dizia, por onde passou Diogo Jota na época 2016-2017, já reagiu através da rede social X com choque e profundo pesar pela morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, atletas que passaram pelos escalões de formação do clube azul e branco. Também o Primeiro-Ministro já reagiu à morte de Diogo Jota, recorda um atleta que muito honrou o nome de Portugal. Luís Montenegro fala em dia triste para o futebol e para o desporto nacional e envia condolências à família do internacional português. São as reações à morte de Diogo Jota, notícia conhecida esta manhã. Diogo Jota morreu aos 28 anos de idade após acidente de aviação na zona de Sanábrias, Amora, Espanha. A viatura em que seguia Diogo Jota e o seu irmão, André Silva, de 25 anos, despistou-se. Tudo indica após rebentamento de um pneu e a viatura incendiou-se. De seguida, Diogo Jota, notícia que marca esta manhã, morreu aos 28 anos de idade.